certo? Estudar sobre o discipulado. Lê o texto, Mateus 28, 19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ide fazer discípulos. Algumas Bíblias vai estar ide ensinar, mas ide fazer discípulos é a ordem de Jesus. Então, para você ver uma coisa, Jesus mandou ir fazer o quê? Discípulos. Jesus mandou ir fazer discípulos. Então, o que tem a ver? Que é muito mais o que? Ganhar almas. Que às vezes nós falamos, não, tem que ganhar alma, nós nos preocupamos em ganhar almas apenas. Mas Jesus falou que nós temos que ir e fazer discípulos. Por quê? Fazer discípulos é muito mais de ganhar alma. Jesus mandou ir pregar o Evangelho, sim, temos que ganhar alma, mas fazer discípulos, Jesus mandou fazer discípulos, é muito mais do que você ir e ganhar almas. Você vê que tremendo. Pouco nós se preocupamos em fazer discípulos, nós queremos ganhar almas apenas. Mas aí ela vai ser um discípulo de Jesus? O que é discípulo? Discípulo é o quê? Uma definição simples de discípulo: um aluno, um aprendiz, um seguidor. Discípulo. Então a ordem de Jesus foi ir fazer discípulo, porque discípulo nós vai ter que fazer o quê? Gastar tempo, não é verdade? Para discipular. Uma coisa é eu ir e ganhar alma. Eu vou lá e ganho a alma. Ganhei a alma. E aí? E depois ela? Você vê que a ordem de Jesus, você nunca vai ver Jesus falando, vai e ganha a alma. Não, vai e faz discípulo. Porque fazer discípulo é você ganhar a alma e fazer com que ela seja um seguidor, um discípulo de Cristo. Porque você vai ver na Bíblia, desde o Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, Elias. Seu discípulo era quem? Eliseu. Aí você vai ver Eliseu, seu discípulo era quem? Geazi, por mais que ele errou depois. Mas você vai ver na Bíblia, você lendo Reis, Segunda Reis, Primeira Reis, você vai ver que os profetas, todos os profetas tinham discípulos. Você vai ver quando acaba o azeite daquela mulher lá, viúva, lembra que fala? E é uma mulher, uma certa viúva, que era filha dos discípulos dos profetas. Então era por costume os profetas daquele tempo, Samuel, Davi, Elias, Eliseu, Jonas, eles faziam discípulos. Por exemplo, você vê Moisés. Olha a importância do discipulado. Ele faz quem de discípulo? Josué. Certo? E Josué faz quem de discípulo? Ninguém. E depois que Josué morre, o que acontece? O povo se volta para os deuses pagãos, porque não tinha nenhum sucessor. Você vê José no Egito. Quem que ele deixou de sucessor, de discípulo? Ninguém. Quando ele morreu, o que aconteceu? O povo virou o quê? Escravo. Tá vendo? Porque hoje a pessoa tem preocupação em fazer discípulo. Sabe por que ela não quer fazer discípulo? Porque muitos têm medo que tome o lugar. Mas a intenção de você fazer discípulos é isso, é que ele suceda. Jesus fez. Logo 12. Você vê que Jesus não tinha nem um pouco, hein? 12 discípulos Jesus fez. Você vê que Jesus não tinha nem um pouco de receio de alguém querer tomar o seu lugar, de alguém querer ficar no lugar, alguma coisa assim,
Jesus fez logo 12. E teve homem que não fez nenhum. José não fez ninguém. Josué morreu, não fez ninguém. Eliseu fez um, deu errado. Já não quis fazer mais nenhum. Agora Jesus fez logo 12. Depois que Jesus morreu, foi assunto ao céu. Quem que deu continuidade na obra? Os discípulos. De 12 discípulos, na primeira pregação, Pedro ganhou 3.000. Na segunda pregação, ele com João ganhou 5.000. Jesus fez 12. De 12 enviou 70. Depois, na pregação, Pedro ganhou 3.000. Depois ele com João 5.000. Isso multiplicou. Então essa é a importância, você ir e fazer discípulos. Olha a importância do discipulado. Porque o discipulado requer o quê? Tempo. Por isso que nós não gostamos de discipular. Ensinar, instruir. Nós quer ganhar a alma e quer deixar com que ele se vire. Porque Jesus passou, Jesus passou 3 anos e meio aproximadamente com os discípulos. 3 anos e meio. Que resultado Jesus viu quando ele estava andando com os discípulos? Nenhum. Não é verdade? Não viu nenhum resultado quando ele estava andando com os discípulos. 3 anos e meio andando, discipulando. Ele não viu nenhum resultado. Por quê? Porque às vezes nós não aprendemos o tempo. Que o discipulado, para a pessoa se tornar um discípulo e poder dar algum resultado, não só no discipulado, mas em qualquer hora da nossa vida, é pelo menos 3 anos. Porque durante 3 anos, os 3 primeiros anos são frutos incircuncisos. Frutos incircuncisos. Os 3 primeiros anos, está em Levítico, capítulo 19. Veja só o que diz. Você coloca assim, 3 anos e meio, depois ano que não foi estudando, não vai entender. Aqui, 3 anos e meio, Jesus aqui não passou 3 anos e meio? É só Jesus, 3 e meio. Passou, mas aí você não tem que copiar igualzinho do jeito que eu tô. Você tem que fazer o seu jeito. Tô falando aqui, você tem que colocar aqui, Jesus, você escreve do seu jeito. Você quer copiar, o negócio não é engessado. Copiar tudinho do jeito que tá aqui que eu tô falando. Você tem que fazer do seu jeito. Quando eu tô estudando, o professor fala alguma coisa, ele faz os negócios dele, mas eu escrevo do meu jeito, que eu vou saber o que é depois. Eu não escrevo igualzinho ele tá. Isso daqui não é uma cópia para fazer igualzinho, tem que fazer do seu jeito. Entendeu? Eu não vou escrever aqui, Jesus passou 3 anos e meio discipulando os 12 discípulos, entendeu? Senão haja dedo para escrever, né? Olha só. Então veja. Levítico capítulo 19. Você vai escrevendo aí do seu jeito, que você vai saber o que é depois. Do 23 ao 25. Eu já sei o que é depois com a minha anotação. Se houver anotação de alguém, talvez eu não saiba. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto 3 anos, ou será incircunciso, dele não se comerá. Então ele está falando que os 3 anos são incircuncisos. Está entendendo? Olha o versículo 24. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis do seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. E você lê Levítico 25, vai dizer que no 6º ano tem outra bênção e no 7º vem o descanso. E por quê? Nós não entendendo que Deus se move em ciclos de 7 anos. Está entendendo? Deus se move, não que Deus se move dentro disso, que está dentro disso daí. Estou dizendo assim, mas o tempo, o ciclo de Deus é 7 anos. Então tem que entender isso daqui. Quase ninguém entende, mas 3 anos são frutos incircuncisos, seja em qualquer área, conjugal, ministerial, profissional, tá entendendo? Depois de 3 anos que você vai, tá aqui na palavra. E para você ver que não é mentira,
Lucas, no Novo Testamento, a pessoa pode dizer, não, mas isso daí é coisa da lei. Não, mas em Lucas, ó, Lucas capítulo 13, ó, Lucas capítulo 13 também, ó, 13 do 6 ao 9, ó. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. Ele foi procurar fruto, não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. Então o homem foi procurar 3 anos fruto na figueira, certo? Mas só que ele não achou. Durante 3 anos não deu, ele queria cortar. Ó, mas respondeu aqui o vinhateiro e disse, Senhor, respondeu aqui o homem e disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque, e se der fruto ficará, se não der depois pode cortar. Então ele queria cortar a figueira. 3 anos a figueira ficou lá, ó, a figueira ficou, aqui, ó, ficou na terra, 3 anos, tá entendendo? O homem queria cortar a figueira, 3 anos, mas você vê que Jesus sabia disso, que só o resultado você não pode. Por isso que quando a pessoa vai fazer qualquer obra, ela vai num lugar evangelizar, abrir uma igreja, começar um trabalho evangelístico, missionário, ela já quer que dá resultado no primeiro ano. Ou o pastor envia a pessoa para o lugar para fazer missão, para abrir um trabalho, não dá resultado antes de 3 anos, ele já acha que está gastando dinheiro à toa, já quer cancelar aquele trabalho. Mas o segredo não esperou nem 3 anos. Jesus falou, ó, deixa 3 anos. Se não der fruta, aí pode cortar. Por quê? Porque depois do 3 anos, Levítico 19, o 4º ano é o ano do louvor, que diz em Levítico 19, 24, que no 4º ano seus frutos serão de louvor. Então depois que ele falou, ó, escava e esterca, trabalha a terra, escava aqui a terra, afunda mais ela para ter mais raízes, joga esterco, que vai ser como vitamina, e vê se dá resultado. Então o discipulado é isso, é você trabalhar, esperar os 3 anos, você vai ter que cavar, vai ter que gastar tempo com aquela pessoa, vai ter que colocar adubo, vai ter que dar vitamina, vai ter que dar alimento, vai ter que ter paciência, entendeu? Foi o que Jesus fez. Jesus não teve paciência durante 3 anos. Durante 3 anos, então, ó, você pode ver que durante 3 anos os discípulos só foram dar fruto depois dos 3 anos, que Jesus morreu, ressuscitou. Aí do dia do Pentecoste, Jesus ficou mais ou menos 3 anos e meio, morreu, ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, mais 10 dias para completar os 50 dias, teve o dia do Pentecoste e desceu. Então 3 anos mais ou menos, 6 meses e 50 dias, daria 3 anos e 7 meses e 10 dias mais ou menos, que foi ter, entrando por 4º ano, quando eles receberam o Espírito Santo, foi começar a dar fruto de louvor. Aí você lê em Atos, vai dizer que eles louvavam o Senhor, todos caíam na graça, estavam no templo, na comunhão, no partir do pão. Então é os 3 anos. Ó. Primeiro ano é o ano do quê? Primeiro ano é o ano da amizade. O ano da amizade não, aliás, perdão. O primeiro ano é o ano do discipulado. A Bíblia vai dizer, e Jesus chamou para si os seus 12 discípulos. Segundo ano é o ano do serviço. Um ano ele passou só discipulando, sem os discípulos fazer nada. No segundo ano, ele mandou os discípulos ir de 2 em 2. Fazer a obra, ele deu o serviço. Agora vai colocar o trabalho na mão para ver como que ele se sai. E o terceiro ano, quando Jesus estava perto de morrer e ser assunto ao céu, foi o ano da amizade.
ele disse antes de subir: agora já não sou mais servos, agora vocês não estão só mais no serviço. Quando Jesus enviou os discípulos, vai dizer que eles voltaram apóstolos. Aí Jesus falou: agora vocês já não são mais servos, mas são amigos. Então o terceiro ano é o ano da amizade, onde ele vai ser amigo, vai ser provado e aprovado. Aonde ele vai ter a confiança de você estar discipulando a pessoa, deixar aquilo na mão dela, despreocupado, que quando você voltar vai estar tudo lá do jeito que você colocou, do jeito que é para ser feito. Então é isso, a pessoa não tem paciência às vezes de discipular, gastar tempo, tá entendendo? Primeiro ano, só discipular, só instruir. Jesus chamou, só instruía, contava parábola, falava. Segundo ano, colocou o trabalho na mão deles, ó. Discipulado não é só você falar para a pessoa, você tem que colocar a pessoa para fazer. O que Jesus fez? Mandou os seus discípulos e ficou. O que Jesus fez uma vez? Ficou no monte orando, mandou os discípulos no barco. É você confiar na mão deles o barco. Pega o controle do barco, pode pegar o remo e vai, mar a fundo. Mesmo se der errado, você tem que ir lá levantar eles e depois Jesus pegou outra viagem de barco de novo e vamos de novo. E confiar de novo. Você está fazendo discípulos, é isso. E esperar é depois de 3 anos que eles vão dar o resultado. Tá entendendo? Pode dar um resultado ou outro, mas para ele estar com a raiz fincada na terra, é 3 anos. Quer fazer discípulo, tem que gastar tempo. Tá entendendo? O discipulado é isso. Pode apagar aqui? O discipulado, ó, requer tempo. Não é a pessoa chegar do dia para a noite e já... Tá vendo? E de fazer discípulos. É a ordem de Jesus. E de fazer discípulos. É muito mais do que ganhar almas. Então o discipulado, ó, essa é a ordem de Jesus. Se você ler a Bíblia, pouco nós fazemos discípulos, né? Temos que fazer discípulos, tá entendendo? Discípulo é isso, fazer uma pessoa ser um discípulo de Jesus Cristo, ser um discípulo seu também. Não tem problema ser discípulo seu, os profetas tinham discípulo, Moisés tinha discípulo, tá entendendo? Eliseu, Elias tinha discípulo. Então você vê o discipulado, porque tem todo um caminhar, por isso você tem que ter paciência, tem todo um trabalho. Ó, por exemplo, você vê de Êxodo, capítulo 36 até o capítulo mais ou menos 40, você vai ver o tabernáculo. Tem todo um caminho do discipulado. Por isso você tem que ter paciência. Não é do dia para a noite. A pessoa aceitou Jesus hoje, você já quer que ela seja igual a você, mas você já está 10 anos, 15 anos. O tabernáculo. O que tinha no tabernáculo? O que tinha no tabernáculo? Vamos fazer aqui um tabernáculo. Era quadrado, certo? Tabernáculo quadrado. Aí, tabernáculo tinha o átrio. Ó, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui essa parte quadrada aqui de fora é o átrio. O tabernáculo tinha o átrio, né, que era o pátio. Aqui o lugar santo. E aqui o Santíssimo Lugar. E o que tinha no tabernáculo no átrio? O altar de holocausto. Né? Vamos fazer aqui um altar de holocausto, como se fosse aqui. Né? Onde queimava os animais antes de entrar. Aqui, ó, altar de holocausto. Altar de holocausto. E tinha depois do altar de holocausto uma bacia com água, certo? Uma bacia. É uma bacia com água. Aí a pessoa, aí entrava no lugar santo. Aí no lugar santo entrava, tinha a mesa dos pães, certo? A mesa dos pães, né?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mesa dos pães. A mesa. E o candeeiro. Tinha o candeeiro, certo? Vou fazer aqui, não vou fazer do jeito que é. Só para deixar aqui o candeeiro. E aqui, né, tinha uma cortina, né? Que era uma cortina que era para entrar no Santíssimo, só que aqui tinha o altar de incenso. O altar de incenso. E dentro do Santíssimo tinha a arca. Tinha os querubins e tal. Um de frente pro outro. A arca. Então aqui você vê o caminho do cristão. Olha como que o discipulado é. Desde o Antigo Testamento Deus mostra isso, ó. Tá vendo? Porque o altar de holocausto é o quê? Onde o sacerdote ia e matava o holocausto, certo? O altar de holocausto é a cruz. A bacia é o batismo nas águas. A mesa é a mesa da ceia do Senhor. E o candeeiro é o Espírito Santo. Aqui o altar de incenso representa a adoração, o louvor. E aqui a arca é a presença de Deus, né? Mas era onde o ministro entrava. Então representa o que? O ministério, vai, dentro do discipulado. Porque o altar de holocausto, a cruz, você aceita Jesus. Ó, você vê que é o passo a passo, ó, o tabernáculo. Tudo tem um significado. Você aceita Jesus no altar de holocausto, ou seja, na cruz. Você aceita Jesus, você creu na cruz de Cristo. Você morreu para o mundo. Qual que é o segundo passo? Era a bacia. Você é batizado nas águas. Depois que você morreu para o mundo e é batizado nas águas, você participa da mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor. Tá entendendo? Depois que você participa da mesa, tem o candeeiro, onde você fica cheio do Espírito Santo. E depois que você fica cheio do Espírito Santo, qual que era outro passo que ele dava? O altar de incenso. Você se torna um adorador em espírito e em verdade, onde louva a Deus. E depois que você morreu para o mundo, na cruz, se batizou na bacia, participou da ceia na mesa, ficou cheio do Espírito Santo, virou um adorador em espírito e em verdade, você se torna um ministro. É certo que nem todos vão se tornar um ministro, mas você entra para o Santíssimo, para a arca. Tá vendo como que a pessoa quer do dia para a noite já entrar aqui? Ó, ela não quer fazer o passo a passo, discipulado. Aceitou Jesus na cruz, se batizou, ela já quer pular para cá. Mas tem um processo. Tá vendo como que aqui já mostra, olha só. Aqui já mostra o caminho do cristão. Aceito Jesus no altar de holocausto. Ou seja, creio na cruz de Cristo, morri para o mundo, fui batizado nas águas, participei da mesa, fiquei cheio do Espírito Santo, agora me tornei um adorador de verdade, um que adora, que louva a Deus, aí eu entro para o Santíssimo. A arca era onde só o sumo sacerdote entrava. Só o sumo sacerdote. Ou seja, você se torna um ministro na arca, no Santíssimo. Por isso que tem um processo. Ministério não é do dia para a noite. Jesus chamou seus discípulos, ficou 3 anos e meio com eles. Quando, lá no finalzinho, no capítulo de João, lá 21, ele apareceu para Pedro e falou: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Depois de 3 anos e meio. A pessoa quer aceitar Jesus hoje, já quer apacentar as ovelhas amanhã.
Você vê isso, a pessoa ungindo porque tem dinheiro, ungindo porque dá um dízimo alto, ungindo porque é amigo, porque é filho do pastor, porque é parente, porque não tem ninguém. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas tem todo um processo. Se a pessoa não morreu, não nasceu de novo, não deu seu testemunho público, ela não toma ceia, não é cheia do Espírito Santo, não é um adorador em espírito e em verdade. Aqui era onde o sacerdote tinha de pegar, entrar com 2 punhados de incenso com incensário e jogar aqui no altar para poder fazer a fumaça, para poder entrar no Santíssimo Lugar e não morrer diante da arca e depositar o sangue no propiciatório. Certo que o sangue de Jesus já foi depositado no propiciatório lá no céu, mas aqui, se ela não faz todo esse processo, ela tinha de entrar aqui, a nuvem de fumaça cobrir, ou seja, a glória tem que ser só de Deus. Se a pessoa do dia para a noite já quer pular aqui, ela vai querer a glória para ela, ela tem que ter esse passo para quando ela entrar aqui, ela saber que o ministério não é título, não é cargo, mas é serviço. O sumo sacerdote, ele trabalhava no templo, os levitas trabalhavam no templo. O ministério é você ser servo, é lavar pé. Tá entendendo? Não é você ficar no altar sentado falando, é você lavar pé, é servir, é se ajoelhar, se agachar e lavar pé dos discípulos. Discipulado é isso. Entendeu? Gastar tempo, fazer discípulos, investir tempo neles, saber. Por que eu estou falando isso daqui? Porque vai ter um tempo, não é do dia para a noite. A pessoa aceita Jesus, vai se batizar, toma ceia, tal. Até ela estar pronto no nível que Jesus falou, agora vocês é amigo, e o amigo confia no outro amigo. Então eu posso ir, vocês vão fazer, dar continuidade no meu trabalho. Mas leva todo um período. No mínimo 3 anos. Se a pessoa aceitou Jesus agora, daqui 1 ano, não, é no mínimo 3 anos. Na visão de Jesus, no mínimo 3 anos. Você pode soltar ela para fazer, mas se ela está na linha de frente, no mínimo 3 anos. Porque antes dos 3 anos é fruto circunciso. Tá entendendo? Então é isso.